Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as palavras, ou guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vou ler mais uma vez. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Precisamos de avivamento, precisamos compartilhar as verdades eternas. Quando falamos desse assunto tão precioso, lembramos deste versículo que valoriza a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que lê. Precisamos ler a palavra. Bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra. E bem-aventurados aqueles que praticam a palavra. 3 coisas que eu e você não podemos esquecer: ler a palavra, ouvir a palavra e praticar a palavra. A importância da Bíblia durante todos os tempos foi muito grande, é muito grande e será muito grande para a nossa vida espiritual. Precisamos da Bíblia, precisamos estudar esta palavra e obedecer esta palavra e ouvir a cada dia essa palavra, para fortalecer as nossas vidas devido a essas coisas terríveis que acontecem no mundo. Somente um povo abalizado pela palavra e firmado pela palavra, com o conhecimento da palavra, que vai ultrapassar essas barreiras. Nesta manhã, na nossa consagração, estava lendo o livro de Isaías, capítulo 60, e o versículo 1 e o 2, quando o profeta disse: levanta-te e resplandece, porque aí vem a tua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti, porque as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a glória do Senhor se verá sobre ti. Esse texto de Isaías 60, versículo 1 e 2, nós vemos que há muitas promessas. Primeiro, a nossa atitude, nos levantar para agir, ação, atitude. Depois, as promessas individuais, para nós como indivíduo e para nós coletivamente como igreja. Grandes promessas. Depois existe uma cortina de trevas, a pandemia, coronavírus, cobrindo a terra e a escuridão os povos, mas do outro lado da nuvem, da escuridão, sobre ti o Senhor virá surgindo, e a glória do Senhor se verá sobre ti. Estamos passando por baixo da nuvem, estamos ultrapassando a barreira, e a glória do Senhor se verá, a vitória se verá, o brilho de Deus se verá. As Escrituras valem muito para nós. É importante que sempre a Bíblia Sagrada foi e é o nosso manual. E nos últimos dias nós estamos consultando a Bíblia, estamos baseando as nossas pregações com muita intensidade em textos interpretados. E na terça-feira passada, quando ministrava aqui, eu falei sobre a palavra como a base do avivamento, e convém continuar ainda falando sobre esse assunto, sobre esse tema, porque é muito interessante. A Bíblia evidencia os nossos erros, revela os nossos defeitos, traz à tona as nossas fraquezas. Mas a Bíblia não só evidencia os nossos erros,
como também nos incentiva às mudanças, nos leva ao arrependimento, nos convence das nossas fragilidades e nos incentiva a mudar o nosso comportamento. E além disso, a Bíblia nos inflama a buscarmos a Deus, nos leva a um quebrantamento de espírito, nos leva a termos um coração cheio de fogo pentecostal e nos leva a disseminar esse fogo, nos leva a semear esta mensagem linda, para que as pessoas escutem e tenham esperança. Quando li Apocalipse, gostei muito desse assunto que está revelado aqui no capítulo 1 e o versículo 3 do livro de Apocalipse. Nos dias de Jesus, o avivamento foi muito forte pela palavra, porque ele usava a palavra com autoridade para os seus ensinos e também para as suas pregações. Num dos textos do capítulo 7 de Mateus, todos se admiraram porque ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas falavam com domínio do conhecimento da lei, das suas pregações, com muita sabedoria, mas não tinha virtude e nem autoridade. Mas quando Jesus falava, havia uma diferença nas suas palavras, porque ele falava com autoridade e não como os escribas. Então, Jesus trazia o avivamento pela palavra. No outro texto, a Bíblia diz que ele se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Pregava, curava os enfermos, expulsava os demônios e libertava os oprimidos do diabo, pelo poder e autoridade da palavra. Jesus era simples nas suas pregações, ele falava com clareza, e ele andava no meio do povo, ele convivia com o povo, e por causa disso, uma multidão seguia ele, uma multidão que tinha participado das festas, da multiplicação dos pães, que viam segurança em Jesus. Alguém censura da multidão que seguia Jesus e diz que eles estavam atrás dele só porque ele multiplicava pães. Mas era mais do que isso. Para eles, ele era o provedor, era aquele que não deixava ninguém faminto no deserto. Outros o seguiam porque ele tinha curado. Eram paralíticos e agora andavam. Eram cegos e agora viam. Eram mudos e agora falavam. Eram leprosos e agora eram purificados. Eram endemoniados e agora eram libertos. E esses seguiam a Jesus, porque eles tinham prazer de seguir a Jesus. O avivamento vem pela palavra. A palavra é a base do avivamento. Nós temos um exemplo, que eu falo em 5 ou 6 minutos, para ser sucinto nas minhas palavras. No capítulo 34 de 2 Crônicas, nós temos o exemplo de avivamento pela palavra na vida do rei Josias. O rei Josias começou a reinar com 8 anos de idade. E até os seus 16 anos, ele foi discipulado e instruído pelo sacerdote do templo, especialmente por Hilquias, o sacerdote. Com 8 anos de idade até os 16, foi a época do discipulado, da aprendizagem com os sacerdotes, mas ele já era rei a partir dos 8 anos. É um sacerdote cuidando de um adolescente rei. Mas aos 16 anos, Josias começou a buscar ao Senhor, a orar a Deus. Aos seus 18 anos, ele começou a purificação de Judá e de Jerusalém. Começou a expulsar os idólatras, quebrar as idolatrias, cortar os bosques, destruir os altos. O que eram os altos? Eram os lugares altos onde as pessoas iam sacrificar para deuses pagãos. Com 18 anos, Josias já havia feito um limpa, uma devastação na idolatria, no paganismo, em tudo aquilo que não prestava. Aos 20 anos, ele queria fazer uma purificação maior, uma reforma no templo do Senhor. E ele encarregou
o escrivão Safã, para coordenar esta reforma. E foi montada uma equipe. E no meio dessa equipe estavam os trabalhadores versados nas reformas do templo, que iam trabalhar. E nas mãos de Euquias, o sacerdote, estaria o dinheiro para pagar os pedreiros e os carpinteiros, sobre a coordenação financeira do escrivão Safã. Diz o versículo 34, ou 14 em diante do capítulo 34 de 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 14 em diante, que quando eles estavam tirando a prata do templo e o ouro para ministrar ou distribuir aos profissionais, Euquias achou o livro da lei de Moisés. Pegou o livro da lei, levou para Safã. Safã, o escrivão, leu o livro. E quando foi prestar conta ao rei Josias dos trabalhos do templo, ele prestou conta e disse que tudo estava funcionando bem. Os trabalhadores trabalhando com fidelidade, as reformas do templo estavam andando. E no final da conversa ele contou, também Euquias, o sacerdote, encontrou o livro da lei de Moisés e leu para o rei Josias. Quando o rei Josias escutou a leitura de uma parte do livro da lei que Moisés tinha deixado, ele foi tomado por um temor muito grande, o rei Josias, e pediu para que o escrivão Safã reunisse um grupo de homens de Deus consagrados, e deram os nomes dos homens. E essa equipe foi orar a Deus, foi conversar com a profetisa Uda, para trazer uma resposta ao rei, porque o rei Josias disse, devemos ter pecado muito, Deus deve estar triste com nós, Deus deve estar irado com a nação, porque estamos fazendo coisas erradas. E após conversarem com a profetisa Uda, voltaram, e o rei se levantou e ouviu a palavra que a equipe trouxe. E eles disseram, como você se arrependeu pela palavra do livro, como você dobrou os seus joelhos e quebrantado orou, e pediu perdão e se humilhou, em paz será levado para a sepultura. Mas todas as coisas desse livro serão cumpridas. E o rei Josias chamou os príncipes, reis, sacerdotes, companheiros, os líderes de Jerusalém e de Judá. E ele mesmo leu o livro, já é a terceira pessoa que vai ler o livro. Leu perante eles, e colocou ordem na nação, e colocou todo mundo para servir a Deus. E no último versículo do capítulo 34 de Crônicas, 2 Crônicas, os irmãos vão encontrar ele obrigando as pessoas a servir a Deus. Foi uma coisa doida, uma coisa forte, impulsiva do rei Josias. E a Bíblia diz que durante todos os dias de Josias, a nação de Israel se inclinou, temeu e serviu ao Senhor. Tudo começou porque foi achado um livro lá no meio das caixas das arrecadações, e era o livro da lei. Onde está a nossa Bíblia? Está escondida numa estante, está dentro da gaveta de um bidê no nosso quarto, numa gaveta do nosso guarda-roupa. Vamos buscar o livro, vamos abrir o livro, vamos ler o livro, e vamos ver o que o livro diz para nós, e vamos praticar aquilo que está escrito neste livro, porque esse livro é o livro de Deus. E eu quero que toda a igreja do Senhor se unam comigo, para nós cravar os nossos joelhos diante de Deus, na oração e no estudo da palavra, para servir a Deus, obedecendo a sua palavra.